Bem, pessoal, vamos dar andamento ao conteúdo de eletrodinâmica e hoje iniciaremos o capítulo 10 e falaremos sobre medidores elétricos. Eu vou dividir esse capítulo em dois vídeos. Hoje eu falarei sobre o galvanômetro e o amperímetro. Na próxima aula eu falarei sobre o voltímetro, ohmímetro e as pontes, ponte de Wheatstone e ponte de Field. Tá certinho? Então vamos começar. Bom, o que são os medidores elétricos? São aparelhos que, funcionando por meio da eletricidade, eles medem grandezas elétricas. Quais as grandezas elétricas que nós já conhecemos? Resistência elétrica. Então, o aparelho usado para medir resistência elétrica ele é chamado de ohmímetro. Nós temos o medidor de corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica é uma outra grandeza. E o aparelho usado para medir a intensidade de corrente elétrica é o amperímetro. E o outro, que nós já conhecemos também, que mede tensão elétrica, a DDP, a voltagem do circuito, é o voltímetro. Existem também aqueles que medem, por exemplo, potência elétrica. Mas nós vamos ficar o quê? Nesses três: ohmímetro, amperímetro e voltímetro. Bem, mas para estudarmos esses medidores, nós precisamos falar do medidor base, que é usado para medir a grandeza elétrica e ele no circuito, dependendo da forma como ele é ligado, ele funciona ou como um amperímetro ou como um voltímetro e também podemos usá-lo como um ohmímetro. E esse aparelho é conhecido como galvanômetro. Então, o que é um galvanômetro? Pessoal, um galvanômetro é um aparelho que detecta correntes elétricas de pequena intensidade, funcionando por meio do efeito magnético produzido pela corrente elétrica que atravessa esse aparelho. E como esse aparelho é construído? Bem, ele é um medidor, correto? Eu tenho um ponteiro ligado a um enrolamento de fio, uma bobina. Quando a corrente elétrica passar por essa bobina, vai ser criado um efeito magnético que vai mover o ponteiro, né? E ele está associado a uma resistência elétrica. Ou seja, o galvanômetro, quando inserido no circuito, ele vai funcionar, ele vai comportar-se como um resistor. Como é, então, o circuito do galvanômetro? Eu vou apresentar para vocês a figura aqui. É essa. Vejam. Esse símbolo Gzinho aqui indica o galvanômetro. E essa seta que atravessa aqui seria o ponteiro do medidor. Esse medidor ele está associado a uma resistência interna Rg, e essa resistência interna Rg nós chamaremos ela de resistência interna do galvanômetro. E G é a corrente elétrica que percorre o galvanômetro. Nós devemos citar aqui algo que é conhecido como corrente de fundo de escala. Então, o que é uma corrente de fundo de escala? É a máxima corrente que o galvanômetro pode medir sem que ele se danifique. Tá certo? É a máxima corrente que o galvanômetro é capaz de medir. Vejamos. O galvanômetro, ao ser inserido em um circuito elétrico, ele acaba interferindo no funcionamento desse circuito. Então, para resolvermos esse problema, nós associamos o galvanômetro a um resistor apropriado, que é conhecido como resistor shunt. Da forma como eu associo o galvanômetro a esse resistor, ele pode funcionar como o amperímetro ou como um voltímetro. Bom, como é esse resistor shunt? Eu vou colocar uma imagem para vocês aqui do que seria esse resistor shunt. Então, pessoal, é esse aqui, ó. Tranquilo? O resistor shunt, ele tem a finalidade de fazer passar por ele toda a corrente elétrica que se deseja medir, impedindo que o galvanômetro seja danificado. Lembram que eu disse que o galvanômetro é capaz de medir correntes de pequenas intensidades? Então, como eu faria para medir correntes elétricas de grandes intensidades? Aí eu uso a sacada da associação de um resistor com o galvanômetro, justamente para aumentar esse efeito multiplicador da medida.
Eu ainda tenho que dizer uma coisinha a respeito do resistor shunt. Ele é um dispositivo de precisão e ele é utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica em um circuito elétrico. Ele apresenta uma resistência pequena e bem definida, de modo a não afetar a corrente medida. Eles também, pessoal, são chamados de resistores de derivação de corrente ou também amperímetro de derivação. O que é, então, um amperímetro? Olha só, é um medidor de intensidade de corrente elétrica, tá certo? O amperímetro, ele é um medidor de corrente elétrica. Aqui, beleza. E como ele é construído? Então, pessoal, o amperímetro, ele é um galvanômetro associado em paralelo com um resistor shunt, cuja finalidade desse resistor shunt é desviar para si praticamente toda a corrente elétrica que se deseja medir. Isso, pessoal, vai proteger o galvanômetro de correntes maiores do que a corrente de fundo de escala. Agora vejam, para que isso ocorra, é muito importante que a resistência do resistor shunt seja muito menor que a resistência interna do galvanômetro. Então, isso é muito importante. Professor, e qual é o símbolo, a representação do amperímetro? O amperímetro, ele é justamente, tem uma olhada aqui comigo, ele é justamente o galvanômetro associado em paralelo com o resistor shunt. Então vejam só aqui acompanhando o ponteiro do mouse. Vejam aqui. Olha só. Eu tenho aqui a resistência shunt, o resistor shunt, certo? E ele está associado em paralelo com o galvanômetro. O galvanômetro é essa resistência interna aqui, ó, associada a esse aparelho G, certo? Bom, essa simbologia ela pode ser substituída nos circuitos que vocês vão trabalhar com esse símbolo aqui, ó, o Azinho dentro de um círculo entre os terminais AB. Então, esse é o amperímetro. E onde está essa associação em paralelo? Dentro do aparelho. Tudo bem? O resistor shunt aqui ele vai me permitir ganhar um efeito multiplicador na medição da corrente elétrica. Bacana? Certo. Pessoal, atenção. O amperímetro ele sempre deverá ser associado no circuito em série. Por quê? Porque a resistência interna do amperímetro é muito pequena. Lembra que eu falei que a resistência do resistor shunt deve ser muito menor do que a resistência interna do galvanômetro? Essa resistência interna ela é muito pequena. Nós dizemos que se o amperímetro é um aparelho ideal, é um amperímetro ideal, a resistência interna dele é praticamente desprezível. Se você ligar o amperímetro em paralelo com qualquer dispositivo no circuito, você estabelece um curto-circuito nesse dispositivo. Então, uma informação importante: os amperímetros sempre serão ligados em série no circuito elétrico. A DDP associada à resistência interna do galvanômetro, ela vai ser sempre igual à DDP associada ao resistor shunt. Por quê? O resistor shunt, no interior do amperímetro, está ligado em paralelo com a resistência interna do galvanômetro. Tá certo? Nós também podemos verificar, pessoal, que a corrente elétrica total que chega ao nó A do circuito que nós observamos agora há pouco, deixa eu tentar voltar aqui rapidinho. Vejam só aqui ele, ó. Tá vendo? Essa corrente I total aqui, que chega ao nó A, ela se divide em IG, que é a corrente elétrica que vai passar pela resistência interna do galvanômetro, e por uma corrente elétrica IS, que vai passar pela resistência shunt, pelo resistor shunt. Tá certo? Pelo princípio da conservação de carga, nós sabemos que a quantidade de corrente elétrica que chega ao nó tem que ser igual à quantidade de corrente elétrica que sai do nó. Podemos então dizer que, eu vou colocar uma equaçãozinha aqui para vocês, tá certo? Podemos dizer que a corrente elétrica total ela é igual à soma da corrente elétrica que percorre a resistência interna do galvanômetro
mais a corrente elétrica que percorre a resistência shunt. Mas como nós vimos lá em cima, como as DDPs de RG e de RS são iguais, podemos então escrever a seguinte igualdade. Olha só. Aqui, ó, podemos escrever essa igualdade aqui. Vamos isolar, então, a corrente elétrica que percorre o resistor shunt no interior do aparelho. Então, olhem aqui. A corrente elétrica IS, ela é o produto da resistência interna do galvanômetro vezes a corrente que percorre o galvanômetro, dividido pela resistência shunt, pelo valor do resistor shunt. Agora, se eu substituir o IS na equação da corrente elétrica total do nó, que é essa corrente aqui, ó, tá certo? Vamos ter, olhem só, nós vamos obter essa equação aqui. Vejam só que interessante. Essa corrente elétrica, pessoal, é a corrente elétrica total medida pelo galvanômetro, onde o nosso IG, que é a corrente que percorre a resistência interna do galvanômetro, é a nossa corrente de fundo de escala. Então, pessoal, prosseguindo, nós podemos colocar ainda o IG em evidência, correto? Pois é. Colocando a nossa corrente IG em evidência, nós obtemos I igual a IG vezes 1 mais RG sobre RS. Esse termo 1 mais RG sobre RS, ele acaba por ser o nosso fator de multiplicação, ou seja, o fator multiplicador do nosso amperímetro. Pessoal, esse valor de multiplicação, ele pode assumir 10, 50, 100, 1000. A razão RG sobre RS pode valer respectivamente 9, 49, 99, 999. É um fator que eu posso multiplicar para aumentar a leitura do aparelho. Dessa forma, pessoal, eu posso dizer que o meu I é M vezes IG, onde M é justamente o meu fator de multiplicação. Agora vamos só relembrar o que eu falei antes. A resistência shunt RS, ela é muito, muito pequena. Se nós admitirmos que ela é desprezível, estamos falando então de um amperímetro ideal. Pessoal, um amperímetro ideal, ele tem uma resistência interna desprezível. Por ser desprezível, como eu falei antes, viu? Essa resistência interna, o amperímetro deve ser ligado em série com todo o restante do circuito elétrico. Se você quer ligar, por exemplo, um amperímetro em uma lâmpada para medir a corrente elétrica que percorre a lâmpada, o amperímetro deve ser colocado em série com a lâmpada. Se você quer medir a corrente elétrica que percorre um resistor dentro de um circuito, você deve ligar o amperímetro em série com esse resistor. Vamos fazer um probleminha para a gente praticar? Vamos resolver essa questãozinha. Opa, afastei demais. Esse problema está na página 143. É o problema número 1, tá? Do capítulo 10. Um galvanômetro possui resistência interna de 297 ohms e corrente de fundo de escala de 10 mA. Associa-se em paralelo ao galvanômetro uma resistência de 3 ohms, um resistor shunt. Determine o valor da corrente elétrica que esse aparelho pode suportar. Ou seja, ele quer saber qual é o valor da corrente elétrica total que esse aparelho pode medir. Então vejam, nós sabemos que a corrente elétrica no amperímetro será IG mais RG vezes IG sobre RS, onde o RG é a resistência interna do galvanômetro, ele me deu o valor 297 ohms, e RS 3 ohms. Tudo bem? Eu tenho também o valor da corrente de fundo de escala, que é IG, 10 mA ou 0,01 amperes.
Então, o que nós faremos? Vamos substituir o que nós temos. Então, vejam. Aqui está. Fiz a substituição. Ao fazer a multiplicação e a soma, nós obtemos uma corrente elétrica total de 1 ampere. Observem que nós somos capazes de medir, por meio desse amperímetro, uma corrente elétrica de 1 ampere, sendo que a corrente de fundo de escala dele é 10 miliamperes. Como eu consigo alcançar uma corrente maior? Por meio da resistência shunt que está interna ao aparelho. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a presença de todos e a participação. E até a próxima!